A gente está na série das cartas às igrejas, lá de Apocalipse, são 7 cartas ao todo, e hoje é a penúltima delas, a carta à igreja da Filadélfia. João, quando escreve lá da ilha de Patmos, ele entrega o livro para que o mensageiro fosse entregando essas cartas numa sequência, uma rota, que forma ali um U ao contrário. E então o mensageiro já está terminando toda a peregrinação dele, passando em igreja por igreja, chega então à igreja da Filadélfia, e a próxima parada dele será a última, mas hoje nos deteremos nesta. Só para explicar como é que vai ser aqui a divisão da mensagem, eu vou fazer uma breve explicação do contexto ali da cidade de Filadélfia. Depois eu vou entrar na mensagem propriamente, esses versículos de Apocalipse 3, de 7 a 13. E esses versículos, eles nos trazem uma divisão interessante. Nos apresenta oportunidade, nos apresenta dificuldade, mas nos dá uma promessa. E é aqui que a gente vai concentrar a nossa mensagem, porque é aqui que Jesus entregou a mensagem para João. Uma oportunidade, a dificuldade e a promessa. Depois disso, de passar pelo núcleo da mensagem, a gente vai tentar extrair como que o texto aponta para Cristo, para então ir para a conclusão. E se de tudo que for falado aqui você puder levar só uma coisa para casa, o que mais importa, e o alvo da mensagem é como esse texto aponta para Cristo. Então, se o seu irmão do lado estiver cochilando, na hora do como aponta para Cristo, dá uma beliscadinha, acorda ele, porque é isso que importa, toda a palavra e todo o louvor e toda a mensagem. Como nós podemos ver Jesus Cristo na mensagem. Para contextualizar, a igreja da Filadélfia ficava numa cidade desse mesmo nome, e a cidade da Filadélfia foi fundada em 189 a.C., mais ou menos então 200 anos antes de Cristo. E Filadélfia significa amor fraternal, ou amor aos irmãos. Esse é o significado da palavra Filadélfia. E por quê? O rei que fundou a cidade, ele tinha um irmão que era muito apegado a ele, e chamavam o irmão dele de Filadelfo. Em homenagem ao seu irmão, ele batizou a cidade que ele ergueu de Filadélfia. E por que essa cidade foi construída onde ela foi? Para servir de influência e disseminação da cultura grega para todo o Oriente. Então, na raiz da cidade está exatamente uma visão missionária. Não de missão cristã, mas de missão cultural. E ela foi muito bem sucedida, porque a cidade, a região, era a antiga Lídia, onde se falava a língua lídia. E já no século I, ou seja, 200 anos depois, ninguém mais falava outra língua que não fosse o grego. Então foram muito bem sucedidos em fazer missão naquele lugar. Além disso, tinha uma característica em toda a região, que até hoje existe ali onde hoje é a Turquia, mas nessa cidade mais acentuadamente, que era o risco de terremotos. Inclusive, eu tive a curiosidade de olhar, e se der um Google rápido a gente encontra, justamente onde está a cidade há uma enorme falha geológica, e por isso que os terremotos lá eram tão fortes. E em 17 depois de Cristo, como outras cidades ali da região, ela foi totalmente destruída. Foi reconstruída, mas as pessoas da cidade de Filadélfia passaram, muitas delas, a não morar mais em casas na cidade, mas em tenda nos arredores, porque elas tinham medo da destruição que poderia advir de um novo terremoto. Então, esse é mais ou menos o contexto daquela cidade naquela época. É interessante que, passado o tempo de João, em 1390, o Império Otomano tomou a cidade, e ela deixou de ser Filadélfia. Ela nunca mais voltou a ser o que era antes. Hoje, no local da cidade, tem uma outra cidade turca, eu não sei como pronuncia, mas o nome é Alazehir. Mas mesmo o Império Otomano e os muçulmanos tendo tomado aquela cidade, até o século XX, o cristianismo era muito forte na cidade. E isso vem ao encontro do que é falado nesse trecho,
de Apocalipse 3, de 7 a 13. Então vamos ler o que está escrito lá em Apocalipse. Eu estou lendo na NAA, quem tiver o aplicativo dá para mudar. Vamos seguir na leitura. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, e por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quem puder manter a Bíblia aí aberta ou acessível, eu vou seguindo aqui na mensagem e voltando a esse trecho constantemente. Então a gente precisa trazer agora o que diz a oportunidade, o que é a dificuldade e qual a promessa. E na oportunidade a gente chega lá no começo do texto. A gente precisa antes, para entender o que é que Jesus está nos falando, entender estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa chave de Davi se relaciona à profecia que está no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 21. Isaías, lá por volta de 700 anos antes de Cristo, ele dá uma profecia vinda de Deus. Naquela época, a administração do palácio do rei Ezequias estava com Sebna, que era um servo infiel, só pensava nos interesses próprios. Então Sebna é retirado e é colocado Eliaquim. E aqui o texto de Isaías traz algumas informações que parecem destinadas a Eliaquim, mas a gente consegue perceber que na verdade Eliaquim era um tipo de Cristo, porque a gente vê que se encaixa com perfeição a figura do nosso Salvador. Isaías 22, 21 diz assim: eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em um lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa do seu pai, a prole e os descendentes. Ora, se Isaías não está falando de Jesus Cristo aqui nessa passagem. E também essa expressão, a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fecha, também se relaciona ao capítulo 9 de Isaías, que fala sobre o nascimento do príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Paz sem fim. Então quem é esse que detém a chave de Davi? É o Rei eterno que dá acesso ao reino de Deus. Ele tem a chave do reino de Davi, a chave do reino de Deus, e o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Mas ele não tem só essa chave, porque Apocalipse 1,18 nos diz que ele tem também as chaves do inferno e da morte, e isso quer dizer que todo o poder pertence a ele. O poder para entrar no reino e o poder para entrar no inferno. Enquanto que no reino há só uma chave, porque há só uma porta. Para o inferno e para a morte, tem muitas portas que levam até lá. Mas para o reino de Deus, somente uma porta nos dá acesso ao Pai.
E toda a autoridade foi dada a Jesus. E o que Jesus diz? Eis que tenho posto diante de você uma porta, a qual ninguém pode fechar. E que porta é essa que Jesus fala em Apocalipse que tem posto diante da igreja? E como a gente já ouviu aqui, as cartas às igrejas, essa é para Filadélfia, mas todas elas em conjunto são para a nossa igreja. E que porta é essa que Jesus diz que colocou diante da igreja? Lendo, estudando, fica bastante claro que essa porta tem duas imagens que são muito acertadas. A primeira é a porta do reino, a porta que leva para a vida eterna. E essa porta é o próprio Senhor Jesus, porque ele diz lá em João 10, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo tem a chave da porta. Jesus Cristo põe diante da igreja uma porta, uma oportunidade. É curioso que a porta das ovelhas no tempo de Jesus, e os judeus que ouviram Jesus falar que ele era a porta das ovelhas, sabiam muito bem o que era a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, no muro de Jerusalém, haviam várias portas. E uma delas era a porta das ovelhas, e ela ficava bem próxima ao templo. E por ela que entravam os sacrifícios, para irem até os sacerdotes, para serem sacrificados em pagamento dos pecados do povo. E Jesus vem e fala, eu sou a porta das ovelhas. Porque ele próprio é o cordeiro que tira o pecado do mundo, como João disse. Eis que vem aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele próprio é a porta das ovelhas, porque é por ele que temos acesso ao Pai. Então ele é ao mesmo tempo o sacrifício, ele é a justiça, ele é o justificador. Jesus é o verdadeiro cordeiro. Jesus é a porta. E Jesus tem autoridade para abrir e fechar a porta. E ele põe essa porta então diante de nós para quê? Para que a gente passe pela porta? Claro que sim. Mas é para isso? É para isso que Jesus nos chama? É para isso que Jesus nos salva? Para que nós tenhamos bênçãos sem fim? É claro que Jesus quer que nós tenhamos bênçãos. Mas qual que é o maior objetivo para que Deus criou a gente e Deus salvou a gente? É para que a gente tenha bênçãos sem fins ou para que a gente glorifique o Pai? Então, antes de procurar bênçãos para nós, nós temos que glorificar o Pai que está no céu. E por isso, então, ele põe essa porta, a porta do evangelismo, para que a gente encontre outras ovelhas, para que elas, por meio de Jesus, tenham acesso ao Pai, para que o reino de Deus se expanda e para que mais pessoas adorem e glorifiquem o nome do Senhor. E no Novo Testamento há várias passagens que deixam claro que o significado da porta é missões e evangelismo. Em Atos 14, está escrito, quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Em 1 Coríntios 16, mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Em 2 Coríntios 2, Paulo escreve, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Em Colossenses 4, Paulo escreve, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, para o qual também estou algemado. Essa porta que Jesus coloca diante de nós é a porta do evangelismo, é a porta das missões, é a porta para que nós que já passamos pela porta, entramos, saímos, achamos pastagem e voltamos com outros para que eles conheçam essa porta e possam entrar para ter comunhão com Deus.
para a igreja é dada essa oportunidade, e essa é a oportunidade que a carta à Filadélfia nos apresenta, a oportunidade de guiar pessoas através da porta, como o Senhor Jesus falou no Evangelho, está escrito no Evangelho de Marcos: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E por que é tão importante e urgente a gente usar essa porta que foi colocada diante de nós? Qual é o maior mandamento? Jesus fala isso nos evangelhos. Qual o maior mandamento? Amará o seu Deus sobre todas as coisas, e o próximo, ame ao seu próximo como a você mesmo. Quem ama a Deus, como está escrito em João 14, faz o que Deus manda. Quem ama Jesus faz o que Jesus manda. E Ele nos manda a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E quem ama o próximo como a si mesmo, quer também que o próximo seja salvo. Então a melhor forma de cumprir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é ir em evangelismo e ir em missões, porque eu mostro que eu amo a Deus, porque é essa a ordem que Ele me dá, e eu amo ao próximo, porque assim como eu quero ser salvo, eu quero que o próximo seja salvo. Imagine que você tivesse a opção, duas opções, só duas alternativas, e a primeira é, você vai ter que escolher, são duas alternativas somente, e a primeira é, você pode ter o emprego dos sonhos. Pensa no seu emprego dos sonhos, a casa dos seus sonhos, no lugar dos seus sonhos, e o carro que você sonha, e também o cônjuge do seu sonho, aquele que você imagina. E para completar o combo, toda a saúde do mundo. Você escolheria essa ou a outra? E a outra é ter a salvação de Jesus. O que você pode fazer pelo próximo, que é mais importante para ele? Você pode ajudar ele a cursar a faculdade? Você pode dar a ele uma renda mensal? Você pode ajudar de qualquer forma? Isso não é nada comparado com fazer evangelismo. Se você ama a Deus e se você ama o próximo, a sua primeira preocupação em relação a ele é que ele conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Mas um dia, essa porta será fechada. E quando essa porta for fechada, ela vai ser fechada por quem tem a chave, por quem tem a autoridade. E quando ele fechar, ninguém vai poder abrir. E o duro é saber que muitos que estão na igreja vão bater numa porta fechada. A gente vem, a gente ceia, a gente tem comunhão, a gente lê a palavra, mas para muitos Jesus vai dizer assim: esforcem-se, como está em Lucas 13, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Mas isso aí é o cara que está ali, enchendo a cara no boteco. E Lucas 13, 25, ele continua: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor, vínhamos para a Santa Ceia todo mês. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas, nós estávamos lá ouvindo a sua palavra, pondo um sermão no YouTube, lendo a sua palavra. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E além desses, os que estão perdidos também baterão numa porta fechada. Eles estão perdidos, eles estão destinados a um inferno onde haverá choro e ranger de dente. E quando nós entrarmos no reino do nosso Deus, nós podemos dar uma olhada para aqueles que estão condenados e porventura ver alguém que nós conhecemos e de quem nós omitimos o Evangelho. E essa pessoa vai amargar eternamente no inferno e nós nos omitimos em relação à salvação dela. A oportunidade está dada. Nós temos que atender o chamado de Jesus se nós o amamos de verdade. Mas
eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho coragem, eu sou tímido. E aí a gente entra então na segunda parte da mensagem. Passamos pela oportunidade, vamos para a dificuldade. Jesus diz em Apocalipse 3, versículo 8: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus sabe que a gente tem pouca força. Filadélfia também não tinha força. Na verdade, ninguém tem força. Como foi falado recentemente numa mensagem do pastor Zen, quando o povo lá em Josué chamou eles: olha, a gente vai entrar. Josué não falou: vai lá, coloca armadura, vai lá, treina, vai lá, se esforça, vai lá, fica forte. Quando os israelitas foram atravessar o Jordão, a ordem era para se santificar. Para se santificar. E em Zacarias o Senhor nos fala: nem por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós não temos força, não temos mesmo. Filadélfia não tinha força. Então, se a sua preocupação é: eu não consigo, eu sou fraco, eu não sei falar, eu não tenho ousadia, eu sou tímido, eu faço outras coisas, eu sou bom para outras coisas. Se for para pegar no pesado, eu pego. Se for para fazer um favor, eu faço. Se for para ajudar com oferta, eu ajudo. Se você é a pessoa que se acha fraca, então eu tenho para te dizer uma coisa: é justamente você que Jesus está procurando. Não são os fortes, são os fracos. Porque, como está lá em Coríntios, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, se você é fraco, é justamente você que Jesus está procurando, para que aproveite essa oportunidade que é dada. Mas além da sua fraqueza interior, há também uma dificuldade exterior. Porque, como está lá na palavra, lá em Apocalipse 3:9, eis que eu farei com alguns dos que estão da sinagoga de Satanás, desses que declaram-se judeus, mas não são e mentem. A gente tem visto nas cartas anteriores como que havia perseguição à igreja. A carta de Esmirna foi dito que esses que são da sinagoga de Satanás mentiam contra os cristãos, e muitos seriam levados à prisão por conta disso. A gente viu na carta de Pérgamo que esses que são da sinagoga de Satanás perseguiam os cristãos, e Antipas foi morto em razão da perseguição. Então, esteja certo, a dificuldade não é só interna, ela é interna, mas a dificuldade também é externa. Você vai ser perseguido, você vai ser injuriado, você vai ser caluniado, mas quem quer agradar verdadeiramente a Deus será perseguido pelo mundo. Não dá para ser diferente. Mas sabe qual que é a melhor parte disso? É o que o Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande sua recompensa nos céus. A perseguição, como Silas, como Pedro, como Paulo, como os apóstolos quando eram perseguidos, é motivo de regozijo e é motivo de alegria, porque nesse momento a gente sabe que grande é a nossa recompensa no céu. Mas como foi falado hoje aqui, Deus não te abandona nas dificuldades. Foi falado aqui já por mais de uma vez hoje: você não vai ser liberto das dificuldades, mas Deus vai estar com você, e no silêncio Ele está com você. Só que tem um outro detalhe nesse texto. Seguindo lá em Apocalipse 3, versículo 9, Jesus continua: eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Esse Deus é tão misericordioso que o que Ele vai fazer com que aqueles que te perseguem se acheguem a você e aceitem Jesus Cristo como Salvador da vida deles, assim como foi Paulo, que perseguia os cristãos e que ele mesmo foi alcançado para ser o maior missionário do Evangelho. Os inimigos, a sinagoga de Satanás será derrotada
será derrotada, não tem dúvida. Apocalipse 12:11 deixa isso muito claro, que por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que vocês deram, eles serão derrotados. Mas não é só isso. Muitos, por conta do seu testemunho, se renderão e aceitarão Jesus. Então a gente tem a oportunidade, a gente tem a dificuldade, mas a parte mais bonita do texto, a gente tem a promessa, porque Jesus diz: se guardarmos o evangelho em tempos de paz, Cristo nos guardará em tempos de perseguição. Olha o que ele fala lá em Apocalipse 3:10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Perseverem no evangelho, irmãos. Perseverem em fazer a vontade de Jesus, por mais que as dificuldades sejam grandes. Perseverem em fazer a vontade de Jesus, porque Jesus diz: eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam a terra. Aquele que guardar a palavra, aquele que perseverar, aquele que proclamar o evangelho, não será abalado. E não sou eu quem diz, é o próprio Senhor Jesus. Como a Débora falou aqui, enquanto ela subia para correndo, viu o que aconteceu? Ela estava em paz. É o próprio Senhor Jesus que guardará você. Mas mais do que isso, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. E é curioso, na carta a Filadélfia, tão abalada por terremotos, destruída, onde as pessoas sequer dormiam em casas na cidade, Jesus dá esse nível de segurança. Você não precisa se preocupar em viver em tendas, porque você será uma coluna no santuário do meu Deus. E uma coluna é algo que não é removível. Só que essa coluna, ela é colocada ali pelo próprio Senhor do Universo e ninguém pode tirá-la de lá. Não porque você é forte, mas porque Deus te fez coluna. E nós ainda seremos propriedade de Deus. O Senhor fala: gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Nós teremos o nome de Deus gravado em nós. É mais ou menos quando a gente era criança, a gente tinha aquele, ou que nem o Toy Story, né? O menino lá do Toy Story, que escreve o nome dele no pezinho do boneco. O Senhor vai vir, o Senhor Jesus virá e escreverá o nome dele em nós. E eu não sei se é, mas lá em Apocalipse 19:16 está escrito que no seu manto está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se você entregar sua vida para Jesus, e se você fizer o que Jesus manda, e se você passar por aquela porta para evangelizar, em você estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nada poderá tocar você. Porque quem ousará tocar naquele que tem escrito em si o nome Rei dos reis e Senhor dos senhores? Vocês querem experimentar isso? E aí não é puxar a sardinha para o meu lado, mas saiam em missões. Orem, jejuem e saiam em missões, que você vai ver com seus olhos o diabo retroceder. Não porque você é forte, mas porque você é fraco e você depende de Jesus e você deseja fazer o que ele ama. O Paulo virá aqui semana que vem. Tira para conversar com ele 5 minutos. Pede para ele trazer um relato disso acontecendo na vida dele. Ninguém poderá tocar naquele que tem em si escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós temos uma oportunidade, nós temos a dificuldade, mas nós temos a promessa. E como esse texto aponta para Cristo? Jesus é a porta das ovelhas. Jesus tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o meu e o seu. Mas a ele também foi dada, assim como esse texto nos dá uma oportunidade, uma dificuldade e uma promessa, a Jesus também foi dada uma missão. E essa missão ele cumpriria diante de muitas dificuldades. E ele tinha uma promessa. Mas quem melhor explica isso é Paulo em Filipenses 2:5. Ele fala dos versículos 5 a 10.
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria reter a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. As dificuldades que Cristo passou foram muito maiores do que a gente pode imaginar em passar. Mas Cristo foi lá e perseverou no que lhe foi proposto, assim como nós devemos perseverar na palavra de Deus. E havia uma promessa, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que são judeus, mas mentem, eles também confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos confessarão, alguns para a vida eterna junto com Deus, e alguns para a condenação eterna. Jesus deixou toda a sua glória e majestade para se tornar homem como a gente, para que ele fosse o Cordeiro, a justiça e o justificador. E quando você compreende de verdade o que ele fez por você, você o ama. Você o ama e você quer fazer o que ele te manda. Você quer passar por aquela porta e que você quer voltar com mais pessoas, para que elas também amem a Deus, para que por fim o seu povo, a nova sociedade de Jesus esteja completa no reino que Deus vai nos trazer, onde não haverá nem mais choro, nem mais dor, nem mais luto. Mas se isso de algum modo te atribula, porque você acha que você ainda não é capaz, descanse no Senhor, porque Ele promete que te guardará na hora da provação, te fará coluna no santuário de Deus, e dali você jamais sairá. Extraindo de Hebreus 12 o que nós devemos fazer, o autor de Hebreus escreve: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Vejam, suportem a cruz sem se importar com a vergonha também. E agora Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, irmãos, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, toda vez que no seu coração houver o cansaço ou o desânimo, porque você acha que não consegue evangelizar, porque você acha que você não pode ir em missão, porque você acha que você não tem resultados, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês também não se cansem nem desanimem. Porque no final, é Ele que gravará o nome que está acima de todo nome em você. Para encerrar, para concluir, as 7 igrejas, elas são a nossa igreja. Filadélfia tinha essa promessa. E eles até o século XX suportaram firmes um lugar que já tinha sido tomado por um império otomano 700 anos antes. Eles permaneceram firmes. Isso não dependeu da força deles ou da capacidade deles. Isso depende da nossa fidelidade e da nossa perseverança. É só isso que você precisa ser: fiel e perseverante. E aí essa oportunidade está posta diante de você, mas na verdade não é uma oportunidade. É um privilégio. É um privilégio fazer isso para Deus. Porque há 4.000 anos, Deus disse para Abraão: em ti eu abençoarei todas as nações da terra. A promessa dele está posta há 4.000 anos, e não é você que não quer fazer que vai mudar os planos de Deus. Deus não precisa de você, mas Ele quer te usar como um instrumento. Ele quer te dar esse privilégio de ser usado por Ele, para os planos eternos dEle. E muitas vezes a gente está abrindo mão desse privilégio, achando que o conforto do sofá, achando que as coisas da vida
são maiores do que o privilégio de ser instrumento nas mãos de Deus para o seu propósito eterno. A promessa está dada, a porta está aberta. Temos que perseverar, temos que servir ao reino, temos que pregar o evangelho, para que isso, nas nossas vidas, seja o mais perfeito cumprimento do maior dos mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. E não tem forma melhor de a gente terminar a palavra do Senhor do que o que Paulo escreve lá em Romanos 10. E que isso fique nos nossos corações. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Enviados por aquela porta, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem toda a autoridade e todo o poder, Senhor. Obrigado porque sabemos que somos fracos, mas que nós não precisamos de força, porque ela vem do seu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, fale ao coração de cada um na igreja como só o Senhor sabe que tem que ser falado, Deus. Aqueles que já estiveram na linha de frente, Senhor, e que desanimaram, Pai, faça os olhos deles voltarem para Ti, Senhor, e os fortaleça, não pela força de cada um, mas pela sua força, Pai. Aqueles que estão distantes de Ti, erga-os novamente, Pai. Fale ao coração deles. E aqueles que não Te conhecem, que nós possamos ser instrumentos na sua mão, para que venham a conhecer e amar o Senhor, Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou e nos escolheu desde a eternidade passada, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa moldar as nossas vidas para que façamos a sua vontade ao invés da nossa. E sendo grato, Senhor, assim eu peço, no nome do nosso Salvador. Amém.